Vamos estender a nossa mão aqui, louvar o Senhor, entregar o servo do Senhor. Agora já encontro pela mão do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Soberano Pai eterno Deus, Pai querido, aí está o teu ungido, teu eleito, teu servo. Senhor da glória, vamos fazer menção da tua palavra. Senhor, já recebemos muito de ti aqui neste lugar. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai continuar falando através da boca do teu ungido. Senhor, para os nossos corações. Senhor, seja com teu servo, Senhor, em todas as áreas, na vida espiritual, na vida sentimental, no seu ministério. Senhor, entra na causa, na peleja do teu filho. Senhor, tu sabes da necessidade do teu filho na Arabassuminéria. Oh, Jesus da glória. Senhor, vai fechando a boca do leão, Senhor da glória. Vai esmagando a cabeça da serpente. Senhor, onde eu não posso entrar, não pode, Senhor da glória. Pai querido, tu é o juiz, tu é o meu advogado. Revoga aí a causa do teu servo, Senhor da glória, para que todos venham ver que tu és Deus. Senhor, que aquilo que tu prometes, tu cumpre, meu Senhor da glória. Olha aí, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai aprender toda enfermidade. Olha aí, Senhor, toda oração contrária. Senhor, abençoa o ministério do teu filho. Senhor, continua revestindo e dando força. O teu filho, meu Senhor, na tua caminhada. Senhor, na tua trajetória. Senhor, continua usando o teu servo. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso coração, para receber a tua palavra, a qual vai ser administrada pelo lábio do teu servo nessa noite, para os nossos corações, Senhor. Continua conosco, continua com teu filho. É o que eu te peço, Senhor, já crendo na vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a amada igreja com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Quem está feliz aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que bom que você está feliz, eu também estou. Aleluia. Para muitos que nos olham, poderiam dizer, você não tem motivo nenhum para estar feliz, conforme o que está passando pela tua vida, que eu sei. E eles não sabem que a nossa alegria vem do Senhor. Eles não vão entender, só se um dia eles também conhecerem esse Deus. Então é a nossa alegria, a nossa paz que vai fazer com que eles sejam atraídos para também poder entender, sentir o que nós sentimos, amém? Então continue orando, continue dobrando seu joelho, continue sendo igreja aonde você estiver, porque verdadeiramente Deus quer te usar para fazer a diferença na tua casa, no teu trabalho, no teu convívio social, na tua igreja e aonde Ele colocar a planta dos seus pés. Amém, querido? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Nelson, eu sou ovelha do pastor Robson, sou pastor auxiliar naquele lugar. O nome do lugar é Catedral Missionária Poder e Unção. Ele fica ali na entrada do Poçu. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, diferente de muitos que saem, manda abraço dizendo que foi o pastor e daqui a pouco o pastor nem sabe onde ele está. Muitas vezes o pastor sabe quando vê na internet e ele diz para a igreja que o pastor mandou um abraço, mas verdadeiramente meu pastor manda um abraço para esse ministério, manda um abraço para essa igreja, porque eu estou debaixo da bênção dele. Estou acompanhado da minha esposa, que você já conhece, a missionária Andréia, minha companheira. Se eu estou aqui hoje, é porque ela dobrou o joelho em meu favor. Foi 6 anos de oração. Querem sentar um pouquinho? Está em pé? Pensa em um homem que eu não queria nem falar de igreja. Pensa num homem que quando a mulher chegava em casa cheia da unção de Deus, que ameaçava abrir a boca, falava, fica quieta que eu não quero saber, se é problema teu, se você faz, aconteceu, mas eu não quero saber. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu não recebi o que ela estava falando, porque eu fui criado. Eu cresci aonde era a igreja que eu me converti e ela foi congregada naquela igreja. E eu não queria ouvir, tá, irmão? Porque eu conhecia muita gente daquele lugar e sabia que ela falava que estava acontecendo lá, não era o que eles faziam lá fora. E isso me afastava. Então eu quero dizer para vocês que o testemunho de vocês, que vai dar credibilidade àquilo que você está falando. Tá bom? Então, teve um momento que ela ia para a igreja dobrando o joelho e em determinado momento eu ficava ali pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui em casa? Da minha esposa, com minha filha.
na igreja e eu aqui em casa à toa, sozinho. E aquilo foi tocando, ela orando lá e o Espírito Santo tocando no meu coração lá em casa, até que um dia eu falei para ela, domingo que vem, semana que vem eu vou lá visitar a igreja. Ela ficou meio que assim. Eu lembro que um cunhado meu falou assim, você vai na igreja domingo? Aí eu falei, vou. Vai nada. Aí o Satanás ainda usou a boca daquele crente para dizer comigo. Mas o Espírito Santo de Deus rompeu toda a palavra maldita e me conduziu àquele lugar. E hoje eu estou há 24 anos na presença do Senhor. Se minha esposa estiver testemunhando sobre isso, ela vai falar que ela pediu a Deus para estar na presença dele, na casa dele. E ela jamais esperava que ele iria se tornar um pastor, um pregador da palavra de Deus. Que pensa num homem que tinha vergonha, que quando tudo que fazia, quando via o microfone, se escondia, que não abria a boca para falar nada, muito pelo contrário, se escondia de tudo. Aquela pessoa com muita vergonha que está se apresentando em público. Mas Deus pega e faz do jeito que Ele quer. Ele molda, Ele fala, eu quero você aqui, eu quero você pregando a palavra, eu quero você visitando hospitais, eu quero você libertando, tirando demônios de pessoas, eu quero você fazendo visitas, eu quero você falando uma palavra, eu quero usar você desse jeito. E eis-me aqui, eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, e quero dizer para você que a tua oração não é em vão. Mulher, continue colocando seu joelho no chão. Homem, continue colocando seu joelho no chão. Que enquanto você está fazendo isso aqui, Deus está trabalhando lá. E do mesmo jeito que Ele surpreendeu a minha esposa, eu creio que Ele vai surpreender você também. Continue orando, porque o nosso dever é esse: orar e deixar que o Espírito Santo trabalhe e faça o que é necessário fazer. Amém? Amém. Chega de falar, você abra a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6, é onde Deus me direcionou e eu tenho uma palavra para o teu coração. 2 Reis, capítulo 6. Eu quero só pedir um favor. Enquanto vocês acham, e aqui o que achou, se coloque de pé, só para nós estarmos lendo e eu vendo aqui quantos já acharam. Se você puder, se você não puder, fique sentadinho no seu lugar também, tá? Aí eu já sei quantos acharam, quantos ainda não vão achar. Aí, todos acharam. Alguém ainda não achou? Diz assim, eu. Todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Acompanhe comigo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali nenhuma nem duas vezes. Então turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, este faz saber ao rei de Israel a palavra que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai e vê aonde ele está, para que envie e mande me trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, e quais vieram de noite cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não tema, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que no monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E como disseram Eliseu, e como eles desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fé te peço,
essa gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este caminho, nem é esta cidade. Siga-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, ele disse a Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu, que tomaste prisioneiros com a tua espada, que teu arco? Peço diante a pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Até aqui a igreja pode sentar dando glórias ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Deus, o rei da Síria era um rei muito poderoso. Ben-Hadad era o nome dele. E ele era um rei tão poderoso que em determinadas nações que ele queria e muitas vezes e quase sempre conquistava, ele não precisava nem guerrear. Ele, através do temor que as nações tinham por ele tinha costume também de alugar o exército de outras nações. Por isso ele se tornava muito poderoso. Em determinado momento ele dava um recado para o rei das outras nações: olha, eu vou invadir a sua cidade. E aqueles reis se rendiam e entregavam a sua coroa para ele. Porque quando entregavam a coroa para o inimigo, para o rei que queria tomar a cidade, ele estava dizendo: nós perdemos a batalha, aqui está a minha coroa, a vitória tua. Então eu já quero começar a profetizar na tua vida, que o demônio, Satanás, que acha que é poderoso e tem poder com as suas ameaças, com as suas palavras mentirosas, com seu falso poder, para dizer que vai tomar a tua família, vai tomar a tua casa, vai tomar os seus, vai tomar tudo aquilo que você tem. Eu já quero profetizar em nome de Jesus que você não vai entregar a tua coroa, e você vai dizer para ele: a minha coroa eu não te dou, porque eu estou debaixo da potente mão do meu general, que é Cristo. A tua coroa ele não vai tirar, porque aquele que te entregou a coroa, ele garante que ela vai permanecer com você. Basta você querer. E quem quer a coroa do Senhor Jesus até a volta dele e viver com ela até a eternidade, dá glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E ele então agora ele quer tomar Samaria, mas Samaria é uma cidade fortificada. Nós vamos aprender que Samaria tinha duas portas. Uma porta, quando abria, para entrar na segunda porta, a primeira tinha que fechar. Então a primeira porta era aberta, mas a segunda porta ela só abria quando a primeira fechava. Então o povo, depois da segunda porta, ele entrava num objetivo, que era num arraial. E eu quero profetizar mais uma vez na tua vida: quando você acha que quando uma porta, a porta não abre, ou quando uma porta se abre, logo você bate de cara com outra porta fechada, e você desanima dizendo: Deus abriu a porta, mas tem outra fechada na minha frente. Hoje você está entendendo que a cidade, sua cidade, é uma cidade fortificada, e essa porta, quando se abre e você encontra outra porta fechada na sua frente, essa porta vai se abrir quando a outra fecha, porque Deus quer levar você para o objetivo dele na tua vida. Então quando você vê uma porta aberta e entrar e vê outra fechada na tua frente, não é falha de Deus, aquela porta fechou para que a porta principal da tua vitória venha abrir sobre a sua vida. É assim que Deus faz. Então agora esse rei quer invadir Samaria, e ele diz ele sabe que aquela cidade é uma cidade fortificada. Então ele arma uma cilada. Ele arma um acampamento aonde ele espera que o exército
de Israel saia para alguma missão e ele agora vai atacar a cidade que ela está fraca, ou ele vai aproveitar essa oportunidade. Mas Israel tem profeta, querido. Israel tem profeta, amado. Tem profeta, você, Israel de Deus, tem profeta na tua vida. E toda cilada que ele fazia para que Israel viesse a ser surpreendido, o profeta revelava o rei e falava: olha, não passe por ali, não vá para aquele lugar, porque ali tem uma cilada feita pelo rei da Síria para poder pegar você. E isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, assim como nós lemos aqui no texto, a ponto de o rei achar que tinha um traidor no meio dele e pergunta: quem é de vocês que está me traindo? Está dizendo para o rei de Israel que tem uma cilada para ele. Aí vem um homem e fala: não tem isso não, mas lá no povo de Israel tem um profeta e ele sabe até o que o Senhor pensa lá no ele sabe até o que pensa lá, ele sabe. Então eu sou rei, eu sou poderoso, eu posso, não há nação que possa contra mim. Vai lá e traz esse homem aqui para mim, traz esse homem até aqui que eles vão ver o que eu vou fazer com ele. E eles agora vão até lá. Ele está lá em Dotã, está ele e o seu moço, ele está lá, e eu creio que ele estava lá com o joelho no chão, ele estava em intimidade com Deus, porque a vida dele era essa, era de ensinar o profeta, era de dobrar o joelho para buscar a Deus. Eu digo isso porque aquele homem tinha muito poder nas suas palavras, já acontecia as coisas e ele nem falava, não era pela palavra de Deus, era pela palavra dele, porque a palavra de Deus estava nele, e pela palavra dele as coisas aconteciam. Era Deus que estava nele, na palavra dele. Era um homem que eu creio que estava lá com o joelho dobrado a todo momento. Era um homem que estava em dedicação, em intimidade com Deus a todo momento. E agora aqueles homens cercam, e o moço do profeta sai do seu acampamento para fazer alguma coisa ao amanhecer. E quando ele olha, ele vê cavalos e carros cercando aquele lugar. E ele teme, ele fala: ai meu Senhor, o que é que será de nós? Olha quantos homens, o Senhor é muito poderoso mesmo. Para que? Para buscar um homem, um exército inteiro desse. Eles reconhecem o teu poder, mas o que nós vamos fazer? E Eliseu fala: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aleluia! E quando os olhos dele é abertos, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Querido, aquele moço estava aprendendo. Ele era um homem de Deus, ele era crente, ele estava do lado do poderoso profeta, mas a sua cegueira, ele ainda estava cego espiritualmente. Ele não poderia ver ainda aquilo que Eliseu via. E eu quero dizer para você nessa noite, porque aquele homem, ele estava preocupado com aquilo que ele estava vendo, mas ele não percebia pela sua cegueira aquilo que o Senhor colocou de providência para ele. Ei, talvez você esteja aqui nessa noite numa situação que só você sabe. Eu não conheço você, eu não sei da tua vida, Deus sabe, mas você está preocupado, você está tenebroso, você está confuso, você está enfraquecido, e porque você só está olhando para esse problema, mas Deus está dizendo nessa noite: deixa eu abrir os teus olhos espirituais, e se isso acontecer, você vai ver em meio a tudo isso a providência que eu mandei para essa situação da tua vida. Que os seus olhos espirituais estejam abertos nessa noite. Aleluia! Eu tenho uma coisa, querido. Talvez você ainda não chegou aonde você quer, mas uma coisa é certa: você já saiu da onde você estava. Você não chegou aonde você quer, mas você já saiu da onde você estava. Então você vai chegar no seu objetivo, o lugar que Deus traçou para você, a obra que Deus colocou na tua mão. Todos os propósitos de Deus vai acontecer na tua vida, mas para isso você tem que abrir os teus olhos espirituais, porque só assim que você vai ver a providência de Deus.
Quando ele abriu os olhos, ele viu cavalos e fogo ao redor de Eliseu. E agora Eliseu, aqueles homens agora, Deus fala, ele dá uma ordem. Senhor, cegas esse homem, cega esse exército. E todo aquele exército que o homem, o profeta, o aprendiz de profeta, o moço do profeta teve medo, agora eles estão todos cegos. Escuta isso que eu vou falar para você. Todos aqueles que ficam cegos, o inimigo manipula. Eliseu era inimigo daquele povo ali naquele momento. Agora Eliseu vai manipular aquele povo. Vocês vão entender o que eu quero dizer no final. O que vocês querem? Eu quero Eliseu, o grande profeta. Não, ele não está aqui. Mas vem comigo, o próprio profeta falando. Eu vou levá-lo aonde ele está. E Eliseu leva eles até o arraial de Samaria. Aí ele fala, Senhor, abre os olhos dele. E quando os inimigos abrem os olhos, eles estão no meio do arraial de Israel. Eliseu era inimigo deles. Eliseu manipulou. Eliseu colocou no arraial lá de Samaria, lá no povo de Israel. Ei! E agora o que acontece? Estava pronto aquele exército para todo mundo morrer. Aquele exército estava pronto para ser envergonhado. Aquele rei agora ele ia ver Ben-Hadad que ele não estava com essa bola toda, que ele não estava com esse poder todo, porque até as outras nações ele encarava, até as outras nações ele vencia, porque aquelas outras nações idolatrava ídolos e cria em quem não tinha poder. Mas agora ele bateu de frente com o povo de Deus, Israel do Senhor, e ali tinha profeta, e ali tinha poder de Deus. E agora ele vai ver o que acontece. Agora estava tudo pronto para aquele exército ser exterminado e aquele rei ser envergonhado. E o rei de Israel pergunta para o profeta, porque até o rei, até o presidente, até o poderoso nessa terra, ele tem que se render ao profeta do Senhor. Profeta que tem autoridade é superior a qualquer autoridade. Ei, eu quero dizer para você, profeta, eu quero para você profetiza, não se curve diante de pessoas que têm poder aquisitivo melhor, que têm capacidade intelectual melhor, que têm um cargo melhor. Pode ser juiz, pode ser deputado, pode ser presidente, mas você é servo do Deus vivo, profeta de Deus, e você tem a palavra de Deus na tua boca, e a última palavra é do Senhor. A última palavra do Senhor. E eu tenho visto pessoas se humilhando diante de autoridades. E eu vou falar, Paulo. Chega diante de uma autoridade em qualquer lugar, se humilha, obedece. Mas muitas vezes na casa de Deus, diante do profeta do Senhor, não quer obedecer a sua palavra, não se humilha diante do profeta, muito pelo contrário, se rebela diante do profeta. Eu quero dizer para você, a última palavra é do profeta, porque o profeta tem a palavra de Deus com ele. Eu estou falando de profeta, daquele que tem autoridade, daquele que era igual a Eliseu, aquele que dobra o seu joelho, aquele que busca o Senhor, aquele que tem a visão do sobrenatural, aquele que vê aquilo que ninguém vê. Esse tem a palavra de Deus, e esse sim é que tem que ser exaltado, porque quando ele é exaltado, é o nome do Senhor que está sendo exaltado através da vida dele. Eu estou falando de exaltação. Exaltação que eu digo aqui é respeito. Exaltação que eu digo aqui é reconhecimento de autoridade. Não é bajulação, não. Não é puxa-saquismo, não. É reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida dele. E não ficar se prostrando
porque nós temos sim que respeitar as nossas autoridades, porque foi dela que Deus colocou, e nós temos que nos submeter na questão de nós estarmos nos respeitando e obedecendo, mas que nós saibamos que a autoridade máxima aqui neste lugar, nessa terra, são os profetas do Senhor, que tem a palavra do Senhor na sua boca. Então ele é digno de respeito, não de adoração, porque adoração é só Deus, mas de respeito sim. Aleluia! A última palavra do Senhor. E agora aquele povo está ali. O rei vai perguntar ao profeta: meu pai, matamos? Aí o profeta fala assim: não, dê comida, pão e água para eles. E quando eles acabarem de se fartarem, libera-eles. Olha, queridos, isso não tem lógica para nós. Não tem. Não tem. O inimigo está nas mãos agora. Está nas mãos. Eu, ao invés de exterminá-los, porque eles podem até voltar contra mim, eu vou dar água e comida e mandar eles de volta para casa com a barriguinha cheia. Isso não tem lógica. E eu fui buscar Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que meditar na palavra. E a diferença de você ler e meditar. Ler, você está vendo aqui, lendo o que está escrito, mas quando você medita na palavra, você procura, através dessa leitura, buscar razão para aquilo que você não entende. E quem vai dizer é Deus, através da sua revelação. Então tem coisas que você vai ler aqui e não encaixa, você não vai entender. E se você procurar entender sem a direção do Espírito Santo, você pode até ficar maluco. Mas quando você medita na palavra, você está falando: Senhor, tem um mistério do Senhor aqui nesse negócio, e eu quero entender esse negócio, porque eu sei, se está aqui, Senhor, é bênção para a minha vida, mas abra a minha mente, esclareça isso para mim, porque eu quero entender. E eu entrei nesse momento com Deus ali, de estar meditando na palavra, e Deus me revelou, e eu vim aqui nessa noite para poder trazer essa revelação para os irmãos, que vai ser bênção na vida de vocês. Por que ele não matou? É porque, na verdade, Deus queria estar dando um recado para nós. É Deus falando para mim, falando para você: olha, eu só quero dizer para vocês o que acontece quando vocês estão na mão do inimigo. Ele cega e ele manipula, ele leva para qualquer lugar. Ei, se esses homens não estivessem na mão do profeta, o homem de Deus, que Deus, eu não sou homem, eu não sou o Deus que mata, eu sou o Deus que dá vida, eu não sou o Deus que sustenta, eu sou o Deus que dou água, eu sou o Deus que dou pão, eu sou o Deus que alimento, mas ao contrário, se você for manipulado de Satanás, ele vai te levar para a cilada e vai te matar, assim como tem matado muitos que nós temos visto hoje. Deus está dizendo hoje para nós, através desse texto: se o inimigo te cegar, ele te manipula. Então, nessa noite, eu venho aqui como profeta do Senhor para dizer para você que você venha a ficar vigilante e que você peça a Deus em todas as suas orações para Ele abrir os teus olhos espirituais, porque tem muito crente vivendo de brincadeira, e aqui já foi falado e eu estava ligado: aqui não é lugar de brincadeira, aqui é lugar de batalha. Ei, ali foi um exemplo que o inimigo faz quando manipula, quando segue e manipula. Ali Deus estava mostrando: olha, eu sou Deus, eu só vou te mostrar, porque eu não vou matar não, porque eu não sou Deus que mata, eu vou dar água e comida, mas se você bater na mão de Satanás, você está morto. Deus, olha aí. Aí Eliseu fala para o seu moço, que era crente: Senhor, abra os olhos do moço. E eu, como profeta do Senhor nessa noite, neste lugar, peço a Deus, para os crentes cegos nesse lugar, se tiver,
que os olhos espirituais sejam abertos hoje, para que vocês não sejam manipulados pelo inimigo. Porque se for, vocês não vão ter pão e água e dispensa não. Vocês vão ser torturados e mortos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes eu me questionei, por que matar, roubar e ainda roubar, matar, ainda destruir? Porque a pessoa já foi roubada e foi morta. Que mais ela pode perder? Aí a palavra diz destruir ainda tudo aquilo que você deixou. Você antes de morrer deixou alguma coisa, o legado. Ele ainda quer destruir o teu legado, ele quer apagar o teu nome da história. Então, em nome de Jesus, abra teus olhos, leva esse negócio a sério, se comprometa com Jesus. A casa do Senhor, eu louvo a Deus porque eu entrei nesse lugar e já vi servos de joelho dobrado. E como eu tenho andado por aí e não tenho visto isso, eu tenho visto muito casa de show, eu tenho visto muito praça de alimentação, eu tenho visto muito sala de cinema, porque pessoas que dizem que vai para o culto para assistir. Eu tenho visto muito teatro, eu tenho visto muita coisa, eu tenho visto stand-up, mas casa de oração está difícil de ver. Mas eu quero louvar a Deus que ao entrar nesse lugar, eu adentrei no lugar chamado casa de oração. E é aqui que Deus vai achar os verdadeiros adoradores. Porque a palavra diz, se ele procura, se ele procura, ainda tem pessoas que ele ainda quer achar. E que você seja achado do Senhor nessa noite. Os olhos espirituais abertos e sem manipulação de Satanás, do inimigo para a tua vida. Mas com você, homem e mulher de Deus, com discernimento espiritual e cheio da unção, de ousadia e de poder de Deus, para levar a palavra de Deus e para despovoar o céu e para envergonhar o inferno. É para isso que Deus te chamou e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Se coloque de pé que eu quero orar por você nesse momento. Até aqui Deus me deu. Abre os olhos do moço. Aleluia. Para que veja. Deus, eu peço nessa noite. Não preciso mais falar, porque a tua palavra ela foi explanada. O recado foi dado. A revelação foi exposta. Deus, mas eu quero te pedir. Porque eu não vim aqui à toa. Não, o Senhor sabe como eu oro ao Senhor. Tu sabes quantas vezes eu forcei para pregar em alguma igreja, para ir. Assim como o Senhor falou comigo, ei, você não vai na tua igreja dia de culto porque você diz que tem trabalho, mas quando você é convidado para ir, você vai. Ei, pode baixando esse ego, pode abaixando essa bola, você é servo, eu quero usar você, mas você precisa abrir os teus olhos, porque desse jeito você está cego, porque cego vive de soberba. E eu entendi, Senhor, e falei, Senhor, quando eu for chamado, eu vou entender porque o Senhor quer que eu esteja naquele lugar. Aleluia. E os convites cessaram. E eu entendi do Senhor. E toda vez que eu recebo um convite, eu falo, é direcionado pelo Espírito Santo, porque o ego caiu por terra. E um servo se levantou. E eu estou aqui como esse servo, humilde. Senhor, antes de entrar nesse lugar, eu reconheci que o lugar é santo e eu tirei a sandália dos meus pés, porque eu quero ser usado como profeta nesse lugar. Deus, eu te peço, aquele que ainda se encontra cego espiritual aqui neste lugar, Senhor, olhando mais para a sua dificuldade, questionando, Senhor, por que não acontece, por que está assim, por
que com o outro vai e comigo não? Por que tanto tempo, Senhor, nessa peleja? Senhor, por que tanta, Senhor, perseguição? Senhor, por que tanta luta? Senhor, por que tanto cansaço? Senhor, mostra a ele, Senhor, o que está em volta dele. Se ele está vivo ainda, se ela está vivo ainda, é porque tem providência do Senhor. Tem cavalos e carros de fogo ao redor desse homem, dessa mulher, dessa casa, porque se não fosse assim, já estaria destruído. Pai, em nome de Jesus, quantos crentes, assim como o moço do profeta, Senhor, homem de Deus, querendo aprender, mas cego espiritualmente, sem condições de ver aquilo que o Senhor só mostra para quem tem olhos espirituais abertos. Pai, assim como os olhos daquele homem, ele foi aberto, que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que estão aqui e que eles venham entender que tem dificuldade sim, que tem luta sim, que tem perseguição sim, e isso tudo faz parte. Mas se abrir os olhos espirituais, verá que tem providência do Senhor, que tem anjo do Senhor ao seu redor, que tem proteção na tua casa, tem providência na sua casa, tem maná descendo do céu, tem água cristalina jorrando, tem a presença do Espírito Santo acompanhando. Abra os olhos do moço para que veja. Trabalha de candarai, de candácia de eu quero louvar o teu nome, exaltar, engrandecer, porque tu és um Deus que nos honra, que nos ouve e que faz conforme a tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos ser usados pelo Senhor para servir de exemplo, mas nós queremos ser usados pelo Senhor para ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso que nós te pedimos nessa noite aqui neste lugar, abra os nossos olhos e faça de nós segundo a sua vontade, porque eu vou continuar orando pedindo, eu vou continuar orando para o Senhor, colocando meus sonhos, meus projetos, minhas necessidades, minhas vontades, meus desejos, mas depois de tudo isso, que seja feita a sua vontade, que tua palavra nos ensina que é boa, perfeita e agradável, e que nós venhamos a entender hoje e ver, Senhor, que todas as coisas, tudo que nós estamos passando, contribui, porque nós amamos o Senhor, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos ganhando experiência, e quando o Senhor der, nós vamos estar preparados para suportar o peso da tua glória, o peso da bênção, da vitória, do presente, o que Ele vem pesado sobre nós. Então fortalece os nossos braços, levanta a tua mão, querido, levanta a tua mão. Senhor, eu sei que hoje o Senhor vai presentear alguém neste lugar. Eu não sei quem, mas tu sabes. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça o braço desse homem, dessa mulher, para quando o presente chegar, Senhor, ele tenha braços fortes para suportar e não deixar cair, não perder, assim como muito tem perdido por falta de força. Fortalece as mãos do Senhor para receber e permanecer com a bênção vinda do Senhor. Eu oro assim a Ti, agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Muito obrigado.